Continuação da leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr., editora Quadrante. Capítulo 4, parte 5. Mas se eu vir alguém que vem saindo da mercearia com meio quilo de rosbife comprado no balcão, saberei instantaneamente que na realidade a série de senhas não pode continuar para sempre, porque nesse caso ninguém poderia jamais ser atendido ao balcão. Portanto, a série tem de ser finita. Este exemplo pode parecer muito distante da questão da existência de Deus, mas não o é. A prova de São Tomás é, de certo modo, análoga a ambos. Começa pela ideia de que todo o efeito requer uma causa e de que nada do que existe no mundo físico é causa da sua própria existência. É o chamado princípio da razão suficiente. Quando vemos uma mesa, por exemplo, sabemos perfeitamente que ela não apareceu espontaneamente. Deve a sua existência a algo mais, a um construtor e a uma matéria-prima anteriormente existente. Uma coisa A deve a sua existência a alguma causa B, mas B, por sua vez, não é um ser que exista por si mesmo e tem também necessidade de uma causa C, mas agora C precisa igualmente de uma causa D para existir. Tal como no exemplo da mercearia, deparamos com as dificuldades levantadas por uma série infinita. E se tivermos uma série infinita, na qual cada causa requeira ela própria uma causa, então nada poderia jamais ter chegado à existência. São Tomás explica que tem de haver, em consequência, uma causa sem causa, uma causa que em si mesma não necessite de causa e que, por conseguinte, dê início à sequência de causas. Esta primeira causa, diz São Tomás, é Deus. Deus é um ser que existe por si mesmo, cuja existência é parte da sua própria essência. Nenhum ser humano deve existir necessariamente. Houve um tempo antes de cada um de nós ter vindo à existência e o mundo continuará a existir depois de cada um de nós ter morrido. A existência não é parte da essência de nenhum ser humano, mas com Deus é diferente. Ele não pode não existir e não depende de nada anterior a si mesmo para explicar a sua existência. Um rio de ciência. Este tipo de rigor filosófico caracterizou a vida intelectual das primeiras universidades. Não é de estranhar que os papas e outros homens da Igreja situassem as universidades entre as grandes joias da civilização cristã. Era comum ouvir descrever a Universidade de Paris como a Nova Atenas, uma designação que evoca as ambições de Alcuino quando, vários séculos antes, no período carolíngio, se propunha estabelecer uma nova Atenas no reino dos francos. O Papa Inocêncio IV, 1243 a 1254, descreveu as universidades como rios de ciência cuja água fertiliza o solo da Igreja Universal. E o Papa Alexandre IV, 1254 a 1261, chamou-as lâmpadas que iluminam a casa de Deus. E é ao apoio dado pelos papas que se devem o crescimento e o êxito do sistema universitário. Graças a essas intervenções pontifícias, escreve o historiador Henri Daniel Hobbes, o ensino superior foi capaz de expandir-se. A Igreja foi, sem dúvida, a matriz de onde saiu a universidade, o ninho de onde ela levantou o vôo. É um fato comprovado que uma das mais importantes contribuições medievais para a ciência moderna foi a liberdade de pesquisa do mundo universitário, onde os acadêmicos podiam debater e discutir as proposições apoiadas na certeza da utilidade da razão humana. Contrariamente ao retrato grosseiramente inexato que se tem feito da Idade Média, a vida intelectual medieval prestou contribuições indispensáveis à civilização ocidental. Os mestres da Idade Média, concluiu David Lindenberg, In the Beginning of the Western Science, 1992, criaram uma ampla tradição intelectual sem a qual o subsequente progresso na filosofia natural teria sido inconcebível. Christopher Dawson,
um dos grandes historiadores do século XX, observou que desde os tempos das primeiras universidades, os mais altos estudos eram dominados pela técnica da discussão lógica, a quaestio, e o debate público que tão amplamente determinaram a forma da filosofia medieval, sobretudo nos seus principais expoentes. Nada pode ser perfeitamente conhecido, diz Roberto de Sorbonne, se não tiver sido mastigado pelos dentes do debate, e a tendência a submeter todas as questões, da mais óbvia à mais abstrusa, a esse processo de mastigação, não só estimulava a perspicácia e a exatidão do pensamento, como, acima de tudo, desenvolvia o espírito crítico e a dúvida metódica a que a cultura e a ciência ocidentais tanto devem. O historiador da ciência Edward Grant concorda com esse juízo. O que foi que tornou possível a civilização ocidental desenvolver a ciência e as ciências sociais de um modo que nenhuma outra civilização havia conseguido até então? Estou convencido de que a resposta está no penetrante e profundamente arraigado espírito de pesquisa que teve início na Idade Média como consequência natural da ênfase posta na razão. Com exceção das verdades reveladas, a razão era entronizada nas universidades medievais como arbítrio decisivo para a maior parte dos debates e controvérsias intelectuais. Os estudantes imersos em um ambiente universitário consideravam muito natural empregar a razão para pesquisar as áreas do conhecimento que não haviam sido exploradas anteriormente, assim como discutir possibilidades que antes não haviam sido consideradas seriamente. A criação da universidade, o compromisso com a razão e com a argumentação racional e o abrangente espírito de pesquisa que caracterizou a vida intelectual medieval representaram um dom da Idade Média latina ao mundo moderno, ainda que nunca se venha a reconhecê-lo. Talvez esse dom conserve para sempre a condição de segredo mais bem guardado que a civilização ocidental teve durante os 4 séculos passados. Foi um dom da civilização cujo centro era a Igreja Católica.